Será que existe uma maneira certa, correta, assertiva de fazer a carga de fluido refrigerante em um veículo, no seu carro, caminhão, máquina, trator, sei lá, qualquer tipo de equipamento que tenha um condicionador de ar e precise ser recarregado? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos entender como que você deve fazer a carga de fluido refrigerante. Prazer, eu sou o Mineiro. Você está no canal do Clube dos Refrigeristas, a casa do ar-condicionado automotivo. Não é inscrito? Desce aqui embaixo e já se inscreve agora. Deixa o like, o joinha, para o YouTube entender que esse conteúdo está legal para você. Ativa o sininho de todas as notificações. Cogite a possibilidade de ser membro desse canal e ajudar nós a produzirmos conteúdos assim, sempre para você. Bora aprender como e por que devemos fazer a carga de fluido refrigerante em cada carro? Vem comigo, bora pro vídeo. Ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, a carga de fluido refrigerante é tão importante quanto qualquer outro componente no sistema. E não é só a quantidade indicada pelo fabricante, mas a qualidade desse fluido refrigerante e como ele é aplicado no seu veículo ou o reparador no veículo de cada cliente. Por incrível que pareça, esse é um procedimento que muitas vezes é feito da maneira inadequada ou mal entendido. Não vamos falar que todo mundo faz errado, porque não é verdadeiro. Às vezes é mal compreendido. E eu sei que vai ter muitos colegas que vão falar para mim: Mineiro, eu sempre fiz de tal maneira e nunca tive problema. Legal, vou concordar com você. Nunca teve problema que você soubesse, mas é bem possível que tenha tido algum problema assim. Vamos começar a entender por que deve ser feita de tal maneira? Então vamos lá. Primeiro ponto importantíssimo: a qualidade do fluido refrigerante aplicado no carro do cliente ou aplicado no seu carro. Fluidos refrigerantes não podem ter misturas com gases que não sejam condensáveis ou incondensáveis. O fluido refrigerante deve ser puro na sua composição química para poder transportar calor de um lado para o outro. Então, a pureza do fluido refrigerante é determinante para a qualidade da transferência térmica da sua máquina. Isso você encontra nos melhores fluidos que existem no mercado. E detalhe, fluido bom não é fluido barato. Fluido bom é um fluido que corresponde a um valor de mercado para a qualidade deste componente. Fluido refrigerante trabalha em dois estados físicos quando está operando dentro das nossas máquinas, ou da sua máquina e do seu cliente. Esse fluido tem que trabalhar em estado líquido e vapor, dentro do mesmo ciclo. Para que isso aconteça, ele altera o seu estado físico, mas não altera a sua construção, a sua composição química. O fluido tem sim a capacidade de mudar de estado físico. Portanto, nunca, em momento nenhum, ele vai alterar a sua ligação química ou molecular. Quando você tem algum tipo de mistura neste fluido refrigerante ou algum tipo de contaminante, esse contaminante não vai converter o seu estado físico da mesma forma que o fluido faz. Ou seja, será prejudicado a carga, o transporte de calor de dentro do seu habitáculo, dentro do seu carro para fora dele. Então é muito importante a qualidade do nosso fluido refrigerante. As nossas máquinas têm um componente chamado compressor. E este componente, por sua vez, não foi fabricado para operar quando o fluido está no estado líquido. E sim, apenas o fluido no estado vapor deve ser succionado e deslocado ou comprimido por este compressor. É muito importante que o fluido refrigerante esteja na fase vapor e não líquida, porque afinal de contas o compressor não foi fabricado nem desenvolvido para deslocar fluido em estado líquido. Aí é que entra o grande problema da situação, a grande pegada da coisa. A galera vira e fala: é errado colocar fluido refrigerante líquido na máquina? Para responder essa pergunta, duas perguntas devem ser feitas. O ar-condicionado está funcionando? Ele não pode estar ligado. O
motor do carro deve estar desligado. Não só do carro, caminhão, máquina, ônibus, seja lá o que for, deve estar desligado. O compressor não pode estar trabalhando. Aí o fluido pode entrar para dentro da máquina no seu estado líquido. A segunda pergunta: foi possível colocar a quantidade completa pedido pelo fabricante sem ligar a máquina? Se acaso não conseguiu injetar a carga total para dentro do seu aparelho, não pode continuar essa carga em estado líquido. Você deve virar o cilindro para cima e injetar o restante da carga para fechar a quantidade ideal que o fabricante pede com fluido em estado vapor. Isso tem uma explicação muito simples. Compressores, se deslocarem fluido em estado líquido, existe uma propensão enorme de quebra. É um fenômeno chamado golpe de líquido e alguns colegas chamam de calço hidráulico. É a questão de entrar líquido dentro dos cilindros ou paletas e isso provocar a quebra desses componentes. Então vamos lá, vamos resumir isso daí. Pode ou não pode colocar líquido? Pode, desde que a máquina esteja desligada. Você não corre risco de quebrar componente nenhum e a máquina não sofrerá nenhum dano. O ideal de ser aplicado é fluido em estado vapor. Isso é o ideal. Sempre fluido em estado vapor. Aí entra um paradigma. Quando você faz uma carga de fluido refrigerante em estado gasoso, essa carga demora um tempo maior para ser fechada. Você tem ali vapor entrando para dentro do aparelho. Isso leva mais tempo para você atingir a quantidade que o fabricante determina. Quando você injeta esse fluido em estado líquido, vai um volume muito maior de fluido para dentro da máquina e você consegue fechar uma carga muito mais rápido. Então, resumindo a ópera toda, você pode aplicar fluido em estado líquido e deve aplicar fluido em estado de vapor. Aplicando o fluido refrigerante em estado de vapor é uma operação segura, zero de risco, zero de dano para a máquina. Porém, é um procedimento mais demorado. Mas não quer dizer que você não possa aplicar em estado líquido. O único ponto que deve ser observado é que a máquina deve estar desligada. Sempre desligado, nunca operando, nunca trabalhando. A partir do momento que a máquina começa a trabalhar, o fluido só deve entrar para a máquina em estado de vapor ou gasoso, para evitar danos à máquina. E aí eu sei que muitos colegas vão falar: mineiro, eu viro o cilindro e taco gás lá para dentro, de qualquer jeito, meto o pau e nunca tive problema. Senhores, se o componente compressor fosse projetado, fabricado para deslocar líquido, o nome não seria compressor, seria bomba. Então vamos entender direitinho e evitar colocar danos desnecessários na máquina. Mas, tão importante quanto a pureza do fluido refrigerante, quanto menos contaminante possível, melhor. A maneira correta de aplicar essa carga na máquina, quando você faz a manutenção, é muito importante também o preparo da máquina para receber esse fluido refrigerante. Esse processo chama-se vácuo. Você desumidifica o aparelho, elimina todo tipo de gases que são indesejáveis ali de dentro, todos os contaminantes, e prepara internamente a máquina para que o fluido refrigerante possa trabalhar mais puro possível. Sendo assim, ele consegue transportar calor com uma facilidade incrível. Quais são os resultados para isso? Sua máquina vai trabalhar extremamente bem, vai trabalhar por um período muito prolongado de tempo e você consegue um rendimento estratosférico com ela. Você consegue climatizar um ambiente muito mais rápido sem que a máquina sofra. Então, se você atentar a pequenos detalhes como esse, por exemplo, o importante começa pelo preparo da máquina, o processo de limpeza interna, ou, que é o ideal, vácuo, desumidificar a máquina e eliminar qualquer tipo de impureza dentro dela. Segundo, a qualidade do fluido refrigerante
que o seu aplicador está aplicando, ou você, reparador, está aplicando no carro do cliente. E o terceiro é a maneira e o momento de aplicar este composto na máquina. Lembra? Vamos repetir, só para ficar gravadinho. Compressores foram projetados para deslocar fluido refrigerante na fase gasosa ou vapor, nunca líquida. Líquido dentro do compressor ocasiona um golpe de líquido ou até mesmo calço hidráulico, depende um pouquinho aí do momento, mas esses dois fenômenos são extremamente prejudiciais para a máquina, levando até o travamento desse compressor e o péssimo funcionamento do restante do aparelho. Então veja bem, máquina desligada, carro desligado, motor desligado, ar-condicionado desligado, não existe problema em você aplicar esse fluido no estado líquido. Porém, ligou a máquina, ligou o ar-condicionado, nunca em estado líquido, sim vapor, sempre botija para cima. É só isso que você tem que ter um pouquinho de atenção. E vou repetir aqui o que eu já falei em outros vídeos. Aliás, deixa aqui um comentário para mim, como você aplica a carga de fluido refrigerante no carro do seu cliente, ou como que você, cliente, vê a importância de um processo de aplicação de fluido refrigerante na sua máquina. Um detalhe importantíssimo, R134A é um fluido denominado simples, não tem mistura entre fluidos, não importa a fase desse fluido, o que importa é o peso dele. Se você tiver 500 gramas de fluido R134A vapor, é a mesma coisa que 500 gramas de fluido refrigerante R134A na fase líquida. Muda apenas o volume, mas a quantidade é a mesma, não muda nada. Lembra daquele ditado? Pesa mais 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena? É só você olhar o volume. É 1 kg da mesma maneira, só que o volume de pena é muito maior e o volume de chumbo muito menor. Você pode fazer a ligação entre fluido líquido, fluido vapor. É exatamente a mesma coisa. Então, seguindo esses processos, esses procedimentos, meu querido, você não terá problema nenhum com a máquina e vai prolongar a vida útil dela de uma maneira estratosférica. Nós nem falamos de óleo aqui, vamos deixar isso para um próximo vídeo aqui no canal. Aí segue esse passo a passo, você vai ver que você terá ótimos resultados. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu sou Mineiro e você está no canal do Clube dos Refrigeristas, a casa do ar-condicionado automotivo. Sem mais delongas, se não é inscrito no canal, se esqueceu no começo, se inscreve agora. Estamos batendo a meta de 1000 inscritos todo mês. E você pode ajudar nós continuarmos nessa sequência. Ativa o sininho de notificações, deixa teu like para o YouTube entender que tá legal, que você gostou e cogita aí a possibilidade de ser membro do nosso canal e ajudar a construção de conteúdos como esse. Fica com Deus, fique em paz, um forte abraço para você e até mais, eu vou nessa. Valeu, tchau, tchau.